Seja muito bem-vindo, está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Show e não estou sozinho, eu estou acompanhado dela, a mais linda de todas, minha amada esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Casamento Milionário Cast. Estou muito feliz, amor, em estar aqui com você mais uma vez nessa mesa, compartilhando assuntos tão importantes com essa galera. Vamos lá, qual é o tema de hoje? Bom, hoje o nosso tema é como desenvolver as finanças em casal. Que legal. Então, você que está assistindo esse podcast, fica até o final que você vai sair daqui com um plano, com uma jornada, com uma visão de quais os passos você precisa desenvolver na sua casa, quais os caminhos que você precisa trilhar para desenvolver suas finanças. Vai entregar o mapa, amor? Hoje a gente vai entregar o mapa. O mapa da mina, hein, gente? O mapa da mina. Então fica até o final desse podcast. Vamos começar. Vamos lá. Amor, um casal se atentou para esse desenvolvimento financeiro, entendeu a importância de lidar com dinheiro, eles querem crescer. Por onde eles começam? Vamos imaginar que um casal recém-casado, um casal noivo até, queremos iniciar a nossa jornada de organização financeira, queremos construir um patrimônio, alcançar R$1 milhão, ter liberdade financeira. Nós começamos por onde? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos casais, quando eles se despertam por esse assunto, eles buscam informação, buscam conhecimento, mas o que falta é justamente a clareza. É não saber o que fazer, por que fazer, quais são os passos a seguir. E isso hoje, né, quando você vai para a internet buscar conhecimento, buscar alguma ajuda, é tanta coisa que acaba a pessoa se sentindo perdida nesse mar de informação. Ok? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que o casal tem que se conscientizar, a primeira fase que a gente caracteriza assim, né, como o primeiro módulo, a primeira fase é a fase onde o casal ele vai ser capaz de administrar o que ele já possui. Então, a gente está falando de finanças pessoais, só que no nível familiar. Ok? Então, esse local de finanças pessoais é onde a gente está falando de controle de entrada, controle de saídas, projeção anual, você conseguir construir um orçamento, ter processos dentro da casa, sabe? O marido, a mulher, processos financeiros, tudo isso entra nesse local de finanças para casais, ok? Que são finanças pessoais, finanças da família. E você imagina que você está num jogo, sabe? De videogame. E a primeira fase, a primeira etapa, finanças para casais. Eu olho para esse lugar de finanças. Então, esquece todo o resto. Investimentos, empreendedorismo. Cara, esquece tudo isso, foco em finanças. Foco em finanças. Em gestão pessoal. Por quê? Porque, cara, se você não consegue fazer o simples, você não vai fazer o mais complexo. Se você não consegue realizar uma projeção, ter um orçamento, ter uma planilha, ter um controle de entradas e saídas e ter um resultado financeiro positivo com o teu salário, você vai ter um resultado positivo gerindo uma empresa? Você vai ter um resultado positivo gerindo investimentos? Muito provável que não. Beleza? E isso é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falando assim na internet e tal. Então, cara, é um processo, é um passo a passo. É igual quando você está na escola, você não vai aprender uma função mais complicada, não vai aprender, enfim, sem aprender o básico. Então começa do básico. O que é o básico? Finanças para casais, finanças pessoais. E aí você tem 3 objetivos. Quais são esses 3 objetivos, amor, nessa fase? Tô em finanças, beleza, tô começando essa jornada. O que eu tenho que fazer? Organizar as finanças da minha casa. Quais são os 3 objetivos que eu tenho que alcançar para poder passar de fase? Como que o casal sabe que alcançou essa fase, que nós vencemos essa fase, quando o casal alcança esses 3 objetivos? Primeiro objetivo, construir um sistema de organização financeira. Então, o casal constrói um processo, um sistema que vai controlar entradas e saídas, um sistema que vai dizer, olha, você ganha tanto, você gasta tanto e sobra tanto. Esse sistema tem que estar bem estabelecido. Como que faz isso? Planilhas, você trouxe aqui o exemplo, outras ferramentas de planejamento financeiro. Então, primeiro objetivo, o nosso controle, ele é bem feito aqui em casa. A gente sabe exatamente quanto entra, a gente sabe exatamente quanto sai. E a gente sabe exatamente quanto sobra de dinheiro. Esse é o primeiro objetivo. Isso está funcionando bem. Segundo objetivo, alinhar a visão desse casal. O casal precisa entender que eles estão juntos nessa jornada.
Então a gente olha e a gente enxerga o dinheiro com a mesma visão. A gente tem um plano. Não é você sozinho com o seu dinheiro, eu sozinha com o meu dinheiro e a gente está aqui só compartilhando essa casa. Não, nós temos um plano juntos. Então a gente alinha a nossa visão. Como que a gente alinha a nossa visão? A gente senta, a gente conversa, a gente entende que nós temos bagagens, que o modo como a gente lida com o dinheiro de repente é diferente, a gente precisa encontrar um denominador comum. Então, o casal alinha essa visão, alinha as expectativas para o futuro. Nós somos um. E nós estamos numa jornada de crescimento. Somos sócios. Ponto, somos sócios da nossa empresa chamada casamento. Segundo ponto. Terceiro ponto, como que o casal sabe que alcançou esse nível, alcançou essa casa, venceu essa fase? Esse casal é capaz de construir uma reserva de liquidez de 3 meses, no mínimo 3 meses. Então, a gente tem muito controle bem estabelecido de entradas e saídas, a nossa visão é alinhada para o futuro e nós temos uma reserva de, no mínimo, 3 meses guardada no banco. Se acontecer qualquer coisa, qualquer imprevisto, até 3 meses nós temos guardados. Então, se um casal ganha R$5.000 por mês, esse casal precisa, no mínimo, de R$15.000 guardado para eventuais emergências, para eventuais situações que possam ocorrer na vida desse casal. Então, esse casal começa essa jornada guardando esse dinheiro para fazer essa reserva de liquidez. Por que a maioria dos casais se enrolam na organização financeira e desistem? Porque eles não entendem que o primeiro passo é esse. Eu preciso de uma reserva de liquidez. Eu preciso alinhar minha visão e as nossas finanças estão bem organizadas em casa. São esses 3 objetivos da primeira fase. Então você que está ouvindo aí esse podcast, com sua esposa, com seu esposo, enfim, você já teve clareza por onde começar. Primeiro, finanças para casais. E você tem 3 objetivos aí. Primeiro, alinhar visão e valores. Segundo, construir um sistema de conta eficiente. Terceiro, alcançar o colchão de liquidez, que é essa reserva. Então você já tem um número, você já tem uma meta, já tem um objetivo. Trabalhar nisso, ok? Atingiu esses 3 objetivos, você vai para o próximo nível. E aí a pessoa pode achar que esse objetivo vai ser alcançado da noite para o dia. Ah, é verdade. Não é. É um processo. É um processo. Por exemplo, eu e o William, a gente viveu essa fase. Organiza as finanças, alinha a visão, forma reserva de liquidez. Nós levamos 9 meses para fazer uma reserva de liquidez. Tem casal que leva 1 ano, tem casal que leva 1 ano e meio, tem casal que leva 1 mês. 1 mês. Vai depender do quanto vocês estão com vontade de crescer, da realidade de vocês. Então, não pensa que essa primeira fase, vai ser vivida da noite pro dia. Não vai. Exatamente. E assim, você trazer essa consciência de sociedade para o casamento é muito importante. Porque vocês vão sentar como sócios, como gestores das finanças de vocês. Então, para atingir um objetivo que é o colchão de liquidez. Trabalhar para bater essa meta. Isso é muito importante, é muito legal e é a primeira fase. E aí, vamos lá. O casal que atingiu esse objetivo, ele está apto a desenvolver, a partir para a próxima fase, para o próximo nível. Qual é a próxima fase? Qual é o próximo nível? Nível 2. Investimentos para casais. Vocês estão percebendo que a gente está desenhando um mapa? É um mapa. Se você pegar um caderno e anotar tudo que a gente está falando nesse podcast, no final você vai ter um mapa. Finalizou a primeira fase, nós temos a segunda fase, que é a fase de investimentos. Por que a maioria dos casais que começam a lidar com dinheiro se embolam? Porque eles já querem começar a investir no dinheiro. Já viu aquele casal, amor? Que a gente escuta muito. Ah, eu investi numa parada de criptomoeda e perdi 50 mil. Ah, eu comecei a investir num lugar que me dava uma rentabilidade de 10% ao mês e eu perdi 100 mil, 10 mil. É o casal que não aprendeu a fazer o básico, que é a primeira fase. Então, a segunda fase, olha só como o casal já adquiriu bagagem. Poxa, a gente tem uma reserva de liquidez. A gente alinhou nossa visão para o futuro, a gente conversa sobre dinheiro, a gente está nesse plano junto. E a gente tem um sistema aqui em casa que funciona. A gente sabe quanto entra, sabe quanto sai. Agora nós estamos prontos para falar de investimentos. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa fase? A gente vai estudar sobre investimentos. Como eu posso fazer para que esse dinheiro que sobra na primeira fase cresça e se multiplique? É essa fase que o casal encontra agora. Agora a gente vai investir esse dinheiro. Não tem como começar a estudar sobre investimentos sem estudar sobre organização financeira antes. Não tem como. Né? E aí, dentro dessa fase de investimentos, da segunda fase, investimentos para casais,
quais são os objetivos. Como que esse casal olha e fala, vencemos essa fase? Então, o objetivo da fase de investimentos são 3 objetivos também. É entender sobre contabilidade, o básico, você conseguir analisar um negócio, uma empresa ou um tipo de ativo e saber se ele é saudável ou não, tá bom? Isso é importante. Depois, entender sobre o básico de contabilidade econômica, né? Saber sobre as taxas de juros, o mercado, enfim. Você não precisa ser um especialista, mas você precisa entender como isso funciona. E o objetivo maior, que é montar a carteira de investimentos. O que é a carteira de investimentos? É um conjunto de ativos que você vai possuir e que esse conjunto de ativos, ele multiplica o capital que você investe ali. Então não é investir aleatoriamente. O casal, vou começar a investir. Eu pego meu dinheiro, eu compro um CDB, eu compro uma ação. Totalmente. O que tá na moda, né? O que tá na moda. A pessoa vai lá e compra. Eu ouvi no trabalho, o meu amigo falou sobre isso e tal, uma rentabilidade de tanto, eu vou lá e invisto sem ter clareza do que tá fazendo, sem ter uma estratégia, sem ter realmente um plano para investimentos. Exatamente. E aí a pessoa vai fazendo aleatoriamente. É igual treino de academia. Sabe quando você vai pra academia sem a orientação de um personal? Você chega lá, você não sabe o que você vai fazer naquele dia. Hoje eu decidi que eu vou fazer perna. Hoje eu decidi que eu vou fazer membros superiores. Você vai ali aleatoriamente, até uma hora que ou você vai desistir, ou você vai começar a ter resultado, mas o resultado ele não vai ser tão satisfatório. É diferente de quando você senta com um profissional, e esse profissional faz um treino pra você. Ele senta e ele fala, ó, segunda-feira você vai treinar membros superiores, terça-feira você vai treinar membros inferiores, quarta-feira você vai treinar isso e nanana. Ele monta o treino. Você chega na academia sabendo exatamente o que você vai fazer. Ou é igual ir no supermercado sem uma lista. A probabilidade de você gastar o que não deveria gastar ali naquele dia é gigantesca. Agora, se você vai para o supermercado com uma lista de compra, você sai dali com um objetivo claro, definido. É a mesma coisa no mundo dos investimentos. O casal quer investir. Esse casal tem que ter uma carteira estabelecida. Tem que sentar com um profissional e entender quais são os ativos que nós podemos compor essa carteira. Isso aí, e aí começar a mobiliar essa carteira de investimentos. De acordo com a sua fase da vida, de acordo com o seu nível de conhecimento sobre o mercado financeiro, de acordo com a sua capacidade de exposição a riscos. Tudo isso vai ser levado em conta para montar uma carteira ideal para você. Então, essa segunda fase é a fase onde você vai montar uma carteira de investimentos. E ali você vai ter imóveis, empresas, fundos imobiliários, ações, enfim, outros tipos de investimentos. E você vai controlar o quê? A rentabilidade desse investimento, cara. Esse investimento, ele me rende X por ano. Como eu posso fazer para melhorar essa rentabilidade? Qual o nível de risco que eu estou exposto? Como eu posso melhorar, diminuir o risco e aumentar a minha rentabilidade? Aí é o segundo nível de investimentos. E o que é legal é o seguinte, é que você precisa aprender a utilizar os investimentos para realizar os seus sonhos. Então, se você tem um sonho de realizar uma viagem, a compra de um bem ou a aposentadoria, enfim, quais são os tipos de investimentos adequados para a realização desse sonho? Então, você vai conseguir investir nesse tipo de produto para acelerar e antecipar a chegada daquele sonho. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente não tem na nossa cultura, né? Geralmente a gente faz o contrário. Você consome e depois vê como é que você vai pagar. Eu lembrei de uma coisa. Um dia a gente estava numa aula de investimentos no casamentomilionário.com, uma aula ao vivo. E aí a gente fez uma conta rápida, porque a gente tem muitos casais no Casamento Milionário que tem filho pequeno. E aí, a gente conversando na aula de investimentos, um aluno olhou e falou assim, caramba, então se eu começar a fazer uma poupança para minha filha agora, começar a guardar dinheiro e investir para minha filha agora, quando ela tiver 18 anos, ela vai ter isso aqui? Aí a gente fez uma conta rápida, que se de hoje, a filha dele é bem bebê ainda, ele começasse a guardar R$100 por mês, todos os meses, num investimento de renda fixa, num investimento super conservador. Em 2000 e... É cerca de 20 anos. Cerca né? de 15 anos. 15 anos, a gente teria acumulado um patrimônio de 30 e poucos mil, só que a gente teria juros sobre juros sobre juros, e no final esse patrimônio completo daria em torno de 93 mil. E aí a cabeça dele virou e falou, caramba, R$100 hoje...
eu gasto numa pizza. Eu consigo me organizar e separar R$100 para cada filho meu. Eu tenho 2 filhos. Então quer dizer que com 18 anos a minha filha vai sair de casa e ela vai ter um patrimônio na mão dela para ela fazer o que ela quiser. De 93 mil? A gente é exatamente isso. Eu lembro que ele chegou e falou, eu vou perguntar por que meu pai não guardou esse dinheiro pra mim. Por que meu pai não guardou esse dinheiro pra mim? Então, olha como a cabeça muda, como a chave vira na nossa cabeça, entende? E aí, se você cria essa criança com educação financeira, se você cria essa criança mostrando o valor do dinheiro, o valor da construção de patrimônio, o que essa criança vai ser capaz de fazer com 18 anos com um patrimônio de 93 mil? Exatamente. Entende? Então, assim... é um jogo que a gente pode virar. Eu sei que às vezes você está ouvindo esse podcast, você pode pensar assim, é uma realidade muito distante. É uma realidade, sabe? Imagina a gente investindo dinheiro. Porque eu fui essa pessoa que achava que investir dinheiro era coisa de rico. Só pessoa rica, só quem tem muito dinheiro pode investir na Bolsa de Valores. E eu tô aqui para te dizer que isso é uma mentira. Você pode investir com R$30. Você pode investir com R$10. Então, é o que a gente sempre fala aqui. Se você cuidar do pouco, Deus vai colocar sobre você muito. Então, se vocês têm um salário pequeno e vocês cuidam bem desse salário, vocês organizam bem esse salário, e nem que seja R$50, vocês separam desse salário, vocês vão ter capacidade de investir esses R$50, vocês vão aprender a investir esses R$50. E essa é a chave. Porque se você vai cuidar do pouco, você vai saber cuidar do muito. E Deus é fiel, porque se você cuida do pouco que Ele te dá, Ele vai te entregar mais. Exatamente. Então esse é o segundo nível, que é investimentos. É você entender o fator de multiplicação do capital através da geração de valor que as empresas e ativos do mercado imobiliário produzem. E você utilizar isso para multiplicar o seu capital. Tudo bem? Então, o casal, quando ele bate esses 3 objetivos... Então, tô com a minha carteira de investimentos pronta. Tô com a minha carteira pronta. Eu sei exatamente pronta. onde eu tenho que investir. Exatamente. Sei onde investir. 2, eu entendo sobre contabilidade. Eu consigo olhar um balanço, eu consigo olhar uma DRE e entender sobre aquilo. Entender o que está dizendo. Se uma empresa é boa, se um ativo é bom, ou se ele não é tão bom assim. Isso é importante. E 3, eu consigo entender a economia no macro, né? Como que funciona a taxa de juros, o mercado, se a gente está num momento de crescente da economia ou um momento de recessão. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque isso vai te capacitar para a 3ª fase, o 3º nível, que é o nível de empreendedorismo. E é interessante porque... não tem como, amor. O casal que começa a se desenvolver financeiramente, passa por essas fases, organiza as finanças, começa a investir, naturalmente esse casal encontra o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo faz parte do desenvolvimento financeiro na vida de um casal. Faz parte. E é o 3º nível, que é o aumento da renda. Então, pensa um casal que são 2 concursados. Não tem uma perspectiva muito grande de crescimento de salário ali. Eles organizam as finanças. Eles investem. Como que esse casal pode aumentar a renda? Como que esse casal aumenta a renda dele? Através do empreendedorismo, através desse aumento de renda, que é a 3ª fase, né? Exatamente. O que acontece? A riqueza, ela é gerada. Não é algo que é transferido. A riqueza se cria, ela se gera através da geração de valor. Então, empresas... ativos que criam valor. O que é criar valor? Atender necessidades humanas. São necessidades e desejos humanos. Se você olhar aí na sua casa, onde você está, tudo que está ao seu redor é criado por um grupo de pessoas. A lâmpada, a energia, enfim, a cadeira, a mesa. Existem pessoas que estão construindo, criando valor e oferecendo isso para a sociedade. Então, a forma de criar riqueza é através do empreendedorismo, através da criação, da solução de problemas. Okay? Então, o casal, quando ele passou pelas 2 fases, ele está mais capacitado para gerir negócios. Okay? Que seria o que? Entra um nível de administração que é um pouco mais complexo. Porque você vai ter fluxo de caixa, você vai ter que controlar a questão de estoque, se o teu negócio pede isso, funcionários, enfim. Só que esse casal, ele veio de um caminho onde todos os passos foram preparando
preparando esse casal para esse momento. Lembra que a gente falou lá no início, vocês são sócios da empresa chamada casamento e tal. Então lá na casa deles, eles já assumiram esse papel de responsabilidade de lidar bem, de administrar bem. Ok? E todos os conhecimentos que eles foram adquirindo preparam eles para esse momento, que é o empreendedorismo. Nesse local de empreendedorismo é o que? É desenvolver novas fontes de renda através do quê? De negócios. Então o que o casal vai ter que estudar? Modelos de negócios, gestão, desenvolvimento de vendas. Tudo isso entra nesse terceiro nível que é o empreendedorismo. Só que percebam, esse casal passou lá pelo nível de investimentos, então ele entende sobre economia, ele entende sobre o básico da administração, ele já viu olhando outros ativos que deram certo. Então é como se ele tivesse feito um estudo de caso que preparou ele para esse local. E ali no empreendedorismo você vai criar o quê? Novas fontes de renda. Okay? Através de serviços e soluções que vocês vão desenvolver, vão criar e vão entregar para o mercado. Sabe o que gera muito problema na vida das pessoas? É o casal que começa a empreender por necessidade mesmo, sabe? É o casal que vou começar a empreender, vou começar a trabalhar, vou abrir uma empresa, vou abrir uma loja, vou começar a vender um produto, mas sem nunca ter passado pelos processos antes. Esse casal vai enfrentar muito mais dificuldades do que um casal que passa pelo processo natural de crescimento financeiro. Isso não tem como ter dúvida disso. E aí você pode estar me perguntando assim, Jennifer, e agora? A gente já furou todas as etapas, a gente já empreende, e às vezes está bem enrolado aqui, porque a gente não sabe administrar o dinheiro entra, a gente não sabe o que fazer com esse dinheiro. Uma vez eu ouvi de um casal o seguinte, a gente tinha um restaurante, esse restaurante faturava 100 mil por mês. E a gente não sabia para onde esse dinheiro ia. 100 mil por mês. E a gente não sentava no final do mês e com papel e caneta na mão a gente falava, onde foi parar esse dinheiro? O que a gente fez com esse dinheiro? 100 mil reais. É um casal que muito provavelmente não geriu o que estava para trás. Entende? Então você está aqui hoje, você está ouvindo esse podcast, você está empreendendo ou você está investindo e de repente perdendo dinheiro com investimentos. Vamos dar um passo para trás. Vamos lá no que é elementar. Vamos cuidar das bases. Não precisa fechar seu negócio de repente, sabe? Não precisa... Senta, mas paralelo a isso, começa a olhar para o que é fundamental. Começa a olhar para aquilo que constrói as bases elementares de uma vida saudável financeiramente. Então, olha para trás. Vamos sentar aqui e vamos colocar em ordem a nossa vida financeira familiar. A gente vai sentar, vamos começar por aqui. Controle de entradas e saídas. Porque é um efeito dominó, né, amor? Se você derruba um dominó, todos os dominós serão derrubados. Então, dá um passo para trás, começa a olhar, poxa, estamos muito endividados. Vamos olhar para as dívidas, vamos organizar essas dívidas. Saímos dessas dívidas, vamos começar a olhar para a organização financeira. E assim você vai organizando, cômodo a cômodo, entende? Etapa por etapa. O que não dá para fazer é seguir nessa jornada sem um mapa. Porque a chance da gente se perder é muito grande, entende? E aí, amor, eu já quero puxar um gancho aqui. Você tá sozinho, você tá caminhando sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa, encontra alguém para caminhar com você. Encontra um mentor para caminhar com você. A gente fez essa escolha lá atrás, quando a gente ainda era noivo. A gente escolheu trilhar essa jornada não sozinho. Então, você tá aqui, tá ouvindo esse podcast, encontre alguém para trilhar essa jornada. E a gente quer presentear vocês que estão ouvindo aqui esse podcast. Jennifer, tô perdido, não sei por onde começar. Ou começamos da maneira errada e estamos mais perdidos ainda. Quero deixar um presente aqui, ó, no link abaixo desse podcast. Uma sessão de 1 hora de planejamento gratuito com um consultor financeiro da nossa equipe. Se inscreve aqui no link que está aqui abaixo. Um consultor da nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai fazer um cadastro e você vai poder, em 1 hora, sentar com o consultor financeiro para dar luz, para dar clareza para vocês nessa jornada. Muito bom, muito bom. Exatamente isso, galera. Então, você que está assistindo esse podcast acabou de perceber aí um mapa, um caminho para vocês trilharem. Nosso objetivo com esse episódio é trazer clareza para você. Então, talvez é um sentimento que a gente teve muito no início, né, amor? De, cara, o que eu tenho que fazer? Quais passos eu tenho que dar? Então, para você que está em busca realmente de clareza, essa jornada, ela
seria uma jornada ideal, onde você ia ter um caminho de desenvolvimento sem os maiores estresses ou enfrentar os maiores problemas por falta de conhecimento. Não, se você faz o finanças direitinho, investimentos direitinho, vai para negócios, desenvolve negócios de uma maneira inteligente, cara, você vai construindo, sabe, realmente uma obra que você vai colocando um tijolinho em cima do outro, daqui a pouco você tá ali com o seu castelo. Esse é o trabalho. E é muito lindo ver a galera que é noiva. Se você é noivo e caiu aqui nesse podcast, esse podcast é totalmente para você, porque você tá tendo a oportunidade de começar do zero. E como a gente acompanha casais de noivos que estão noivos, prontos para iniciar essa jornada e estão podendo fazer tudo certo, né? A gente tem um casal no CM que eles já bateram a reserva de liquidez deles, fazendo renda extra, estão pagando o casamento tudo à vista e começando do simples. Porque, gente, o simples é poderoso. Se você faz o que é simples, você alcança resultados. Se você faz exatamente o que tem que fazer, na etapa que tem que fazer, você vai alcançar resultado. Então, espero que tenha trazido clareza para vocês esse podcast. Anota, volta aí, anota todos esses passos, constrói seu mapa mental aí. E pega esse presente que a gente deixou aqui para você, gratuito, esse presentão, esse presentaço. Pega esse presente e vamos crescer nessa jornada de organização, crescimento financeiro em casal. Muito é bom. isso? Finalizamos? Bom, finalizamos. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais esse episódio. Você encontra a gente no Instagram, casamentomilionario.com.br. Você encontra a gente no TikTok, porque agora nós somos o quê? TikTokers, gente. TikTok, você encontra a gente no TikTok, casamentomilionario.com. E onde mais? Aqui no YouTube você vai conseguir assistir esse episódio inteiro. Vai lá, segue a gente no Instagram e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.